Não me responde. Quem? Ezequiel Nunes. Mandei mensagem no chat e já falei com ele, não sei se ele está por aí. Oi, Viviane, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem, você como está? Tudo bem também, uma obra aqui no vizinho, mas bem. Faz parte. Você Beleza. conseguiu então ligar depois para gravar? Consegui. Pode prosseguir. Ah, tá bem então. Espero que o Ezequiel esteja por aí. Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa oficina Introdução à Etnomídia. Primeiro, uma pena, né, a gente ter que estar fazendo nesse formato. Imagino que teria sido muito produtivo se a oficina tivesse sido no formato presencial, mas faz parte. É importante que a gente está aqui juntos para discutir um pouco sobre esse assunto, que é um assunto recente, mas também é um assunto que é muito necessário. Para me apresentar, né, eu sou a Gisele Veríssimo, sou estudante de jornalismo na UERJ. Bom dia. Sou mestra em ensino e educação básica pela mesma instituição, tenho 2 licenciaturas, então eu estou muito envolvida tanto na área da comunicação quanto na área da educação, tanto que um dos trabalhos que eu apresentei na FOCON desse ano foi justamente o uso das produções de conteúdo dos povos indígenas como ferramentas pedagógicas. Então, a etnomídia é um assunto que muito me interessa, enquanto não apenas produção em relação às redes sociais, a questão algorítmica, mas também como uma ferramenta pedagógica de aprendizado, seja dentro ou fora da sala de aula. Então, só para me apresentar um pouquinho, falar para vocês quem eu sou. Tudo bem? Seja bem-vindo. O objetivo dessa oficina é proporcionar, então, uma reflexão sobre a importância da comunicação indígena nesse contexto contemporâneo e como essa prática pode influenciar a percepção cultural na sociedade. Isso porque, em muitos casos, o que a gente ainda vê são representações estereotipadas dos povos indígenas. Então, a comunicação indígena e a etnomídia em si podem servir como ferramentas para a desconstrução desses estereótipos e dessas imagens antiquadas. Dito isso, eu gostaria de saber de vocês o que vocês sabem sobre os povos indígenas, ou o que vocês imaginam quando pensam sobre povos indígenas, e também como a mídia ou a escola frequentemente representa os povos originários. Se alguém puder trazer uma contribuição sobre essas perguntas, seria muito interessante para a gente dar um pontapé inicial. Quais são as primeiras ideias, né, as primeiras representações que a gente pensa quando se trata de povos indígenas? Se quiserem pôr aqui no chat também. Oi, bom dia. Bom dia. A pergunta, obviamente, é complexa, mas, assim, vou falar bastante do que eu escuto na mídia e já tenho quase 60 anos, eu escuto há muito tempo. Sim. O que geralmente se associa a povos indígenas, primeiro já não é o nome, se chama de índio. Exato. Né, no geral. E se associa com pouco civilizado ou não civilizado, selvagem, alguém que não tem uma religião monoteísta e, por isso mesmo, tem que ser convertido, e isso ocorreu, sem dúvida, ao longo de toda a história do Brasil e certamente de outros lugares. Se apaga muito a pluralidade, então se considera como se fosse um negócio só. É difícil desconstruir esse conceito. E até, olha que coisa engraçada, né? A gente vive um momento de penalização do chamado politicamente correto. Quando alguém corrige quem menciona índio e fala que não, o certo é chamar de indígena ou povos originários para ter a noção de diversidade, a pessoa já vem a tal pessoal que quer tudo politicamente correto, o mundo está tão chato agora. Uhum. Eu acho que é mais ou menos por aí. É o militante, né? O militante, já vem, sossega, militante. É verdade. Mais ou menos isso. Elidiomar, perfeita a sua resposta, muito obrigada. Mas alguém quer contribuir com a resposta dele? Eu acho que entra em um lugar também de que toda essa representação que o Elidiomar trouxe, quando ela sai desses estereótipos de comportamento, descaracterizam aquele indivíduo. Então, Sim. há pouco tempo, a gente comentou até na oficina, né, que, na mesa que você estava, quando circulou há pouco tempo um vídeo
de uns rapazes indígenas numa cachoeira, brincando, se divertindo, gravando com seus telefones. E aí começou, nossa, mas a FUNAI quer dar terra para esse tipo de índio? Índio com celular melhor do que o meu. Então, ou estereotipa, e quando você vê, né, aquela pessoa enquanto cidadã, exercendo suas funções de cidadão, vestido, maquiado, no meio, entre muitas aspas, urbano. Sim. E aí você, não pode, volta para Oca, volta para a aldeia. Tá de roupa por quê? Tá de iPhone por quê? Então tem muito esse contraponto também. Perfeito, gente. Muito obrigada. A Andrea colocou aqui no chat, né, o índio de iPhone. Bom dia, Deise. Bom dia, Rosana. A gente está discutindo aqui alguns estereótipos sobre os povos originários. Se alguém quiser também dar outra contribuição, estou de olho aqui no chat, mas também podem ficar à vontade para ligar o microfone. Mas as respostas, tanto da Viviane quanto do Elidiomar, eu acho que sintetizam a ideia do que é um estereótipo ou do que são os estereótipos acerca dos povos indígenas e de como a gente já está vendo aí, né, essa presença, principalmente nas redes sociais, e essa parte é interessante para a gente aqui, nessa oficina especificamente, das críticas ao uso das tecnologias modernas nas comunidades indígenas, nas comunidades originárias, né? E aí eu quis colocar essa pergunta sobre, como ele já falou, né, são perguntas complexas, mas em relação, por exemplo, à mídia e à escola, como que essas instituições criam imaginários na nossa mente acerca do que seria, vamos botar entre aspas, o índio padrão, né? É justamente aquele indígena. Inclusive, na minha dissertação, eu começo falando, por exemplo, da música da Xuxa, Brincar de Índio, de 1986, que é uma música completamente... foi muito utilizada, amplamente utilizada na educação básica. Você pode ver na internet diversas imagens de indígenas de tanguinha para as crianças pintarem, no chamado Dia do Índio, né, que a partir de uma lei de 2023 tornou-se Dia dos Povos Indígenas, e as pessoas ainda não se acostumaram com essa mudança, mas as crianças saíam da escola, ou continuam saindo da escola, com cocares feitos de papel, enfim, coisas nesse sentido, porque justamente tanto a mídia quanto a escola vão representar os povos originários como grupos ultrapassados. O José Ribamar Garça Freire, que é um historiador também aposentado pela UERJ, ele fala muito sobre isso, né, sobre os estereótipos dos povos indígenas, de que eles não podem ter acesso a essas tecnologias, de que eles não podem ter profissões específicas, de que eles têm que ficar presos na sua comunidade ou na sua aldeia, né? E aí eu tenho também a ideia de tribo, que é junto com o índio, não pode ser mais utilizado, entre aspas, também. Então, as pessoas justamente falam, como o Elidiomar comentou, que é muita militância, né? Então, a ideia dessa oficina é justamente entender esse conceito de etnomídia como uma ferramenta para a desconstrução desses estereótipos. É claro que é um longo caminho a ser percorrido, mas já é um primeiro passo, já é o plantar a semente, né? Então, eu vou dar uma adiantadinha aqui para a gente ver alguns conceitos de etnomídia na perspectiva dos povos originários. Eu trouxe aqui 2 grandes comunicadores que são referência quando o assunto é etnomídia, que é o Anapuaca Tupinambá, esse carinha aqui. Ele vai ser muito importante, a gente vai ver daqui a pouco um pouquinho das contribuições dele, e também da Renata Tupinambá. São 2 comunicadores que juntos criaram a Rádio Iandê, a gente vai falar dela daqui a pouco. Mas, focando na questão do conceito, para o Anapuaca, a etnomídia é um fazer político-comunicacional que coloca a produção plurimediática de tecnologias digitais nas mãos dos indígenas, permitindo-lhes narrar suas histórias a partir de suas próprias perspectivas, sem atravessadores. Porque até então, o que a gente tem é justamente tanto a mídia quanto a escola representando-os a partir de uma maneira e de uma perspectiva eurocêntrica, branca, né? Então, para o Anapuaca, a etnomídia, os comunicadores que estão nessa parte da comunicação, são profissionais que, a partir da sua ancestralidade, da sua memória, da sua espiritualidade e resistência, apresentam em suas identidades múltiplas maneiras de ver, de ler, de escutar, produzir e pensar e difundir a comunicação. Uma coisa importante também que vale mencionar é que, recentemente, se eu não me engano, foi semana passada, saíram novos dados do IBGE para mostrar que há mais grupos indígenas no Brasil e a quantidade de pessoas que se auto-identificam como indígenas aumentou. O que pode ter causado isso, né? Justamente a pluralidade, a ampliação desses conteúdos nas redes sociais de uma maneira para conscientizar essas pessoas mesmo.
Então, hoje no Brasil, nós temos 391 grupos indígenas. Não dá para falar índio, justamente porque essa palavra coloca todos esses grupos num único balaio, vamos dizer assim, né? Então, há muita diversidade, há muita espiritualidade nesses grupos, maneiras de ver o mundo. Por exemplo, os Krenak não vêm da mesma forma que os Tupinambá, que não vêm da mesma forma que os Yanomami. Então, são grupos diferentes que pensam de maneiras diferentes, então, por isso mesmo, a etnomídia vai trazer essa variedade de percepções acerca do mundo, da sociedade, da política. Então, essa é a definição do ANA 4. Para Renato Tupinambá, a etnomídia é uma ferramenta de empoderamento cultural e étnico por meio da convergência de várias mídias. Então, pode ser rádio, pode ser TV, pode ser internet, e no final a gente vai fazer uma atividade em relação a isso. Então, na ideia da Renata, é por isso que a gente precisa usar essa ideia da etnomídia, né, com esse prefixo, porque assim ela vai conceituar uma forma que promove a descolonização dos meios de comunicação, podendo ser executada por diferentes identidades étnicas e culturais. Então, é claro que grupos afro podem usar da etnomídia, outros grupos específicos, ribeirinhos, etc., mas como a minha formação está toda voltada para os grupos indígenas, né? Esse é o foco da oficina hoje. A apropriação dos meios de comunicar tornou possível aos povos serem seus próprios interlocutores. Então, são duas definições muito importantes para a gente entender esse conceito, até porque, como eu falei no início, etnomídia não é um conceito que está enraizado na academia ainda, né? É um conceito que está chegando agora. Ela disse isso em 2016, o Anapuaca em 2024, no ano passado, e ele tem produzido diversos conteúdos nesse sentido. Então, é algo que a gente ainda precisa discutir e trazer para o nosso cotidiano também. Nesse sentido das mídias, né, a gente vai entender também através da ideia do Fukashio, que também é um jornalista, por exemplo, que diversas notícias, diversas reportagens vão trazer termos ou expressões como índios invadem, índios matam, índios bloqueiam, corriqueiramente utilizado nos cotidianos, vitimizando os não indígenas, por exemplo, os garimpeiros. E aí a matéria do jornal vai colocar como se aquela terra ali que está sendo explorada pelos garimpeiros foi invadida pelos indígenas, o que não é verdade. A terra já pertencia àquele grupo, e aí os garimpeiros cometem crimes ali, mas a matéria, a notícia, a reportagem daquele jornal, principalmente na grande mídia, vai colocar esses sujeitos indígenas como os criminosos. Então, ele vai passar essa informação de uma maneira errônea, né? Então, já há diversos jornalistas indígenas que estão tentando desconstruir isso também através da etnomídia. Então, ela não vai se tornar apenas um instrumento de descolonização, mas também uma tradição de narrar as próprias histórias, utilizando as ferramentas de convergência midiática e das tecnologias digitais, e também como fruto e ferramenta de um fortalecimento identitário e também de um fortalecimento dos seus direitos, como, por exemplo, a demarcação de terras, que também é um assunto muito importante, urgente, que a gente não discute com a devida valorização, né? E eles chamam a atenção para isso na etnomídia, nas produções de conteúdo que eles fazem, seja para rádio, para TV. E aqui a gente vai ver algumas dessas produções, tá? Eu trouxe mais ou menos de uma forma cronológica, para a gente entender ali as narrativas etnomidiáticas. E aí eu vou passar também um trechinho de um programa de rádio, que é o Programa de Índio, tá? Uma iniciativa pioneira que abriu espaço para o pensamento, para a história e para a luta da cultura dos povos indígenas do nosso país, que ficou aí no ar entre 1985 e 1981. Nós temos disponibilizados na internet, e aí agora eu vou falar como educadora. No meu mestrado, eu tive a oportunidade de ministrar um curso de curta duração para educadores do Brasil todo, e grande parte da reclamação desses educadores era da ausência de materiais para trabalhar com as suas crianças no Fundamental 2 e no Fundamental Médio, sobretudo, né? O que, graças à possibilidade da internet e das etnomídias que os povos originários criam, isso já é uma coisa que a gente pode trabalhar de uma maneira mais livre. Esse acervo, por exemplo, eu vou abrir aqui para vocês verem, vou compartilhar outra guia. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. É o acervo do Programa de Índio, no site do ICORE. E aqui a gente tem diversos programas que estiveram aí no ar entre esses anos, que eu disse, né, 1985 e 1991, se eu não me engano. E o Ailton Krenak era
narrador, né? Ele trazia ali notícias, trazia informações sobre grupos originários de modo geral, ó, sobre alimentação. E aqui ele trata de diversos grupos, os Caiabi, os Chavantes, os Tucano, o Macuxi, o Apixana. Então é bem variado. Mas eu queria trazer esse programa de aniversário, vou passar para vocês um trechinho, que tinha depoimentos sobre a importância de diálogo entre os povos indígenas e a sociedade como um todo. E aí eu vou mutar meu microfone para não ter nenhuma interferência. Deixa eu colocar só aqui no trechinho que eu gostaria que vocês ouvissem. Nove minutos. Vou começar daqui. Porque está prestes a consolidar a sua hegemonia política no Brasil. É isso aí, Beto. É fundamental, né, essa discussão acerca do direito das populações indígenas de intercambiar informação com a população brasileira, de estabelecer isso que, na verdade, o governo chama de integração, né, a integração nacional, a integração do povo indígena à realidade nacional, ela se dá não através de atos ou de decretos do governo, mas através mesmo da possibilidade real da população indígena se encontrar com o Brasil, discutir, participar efetivamente e, sobretudo, ter garantida a possibilidade de vida da população indígena. Na questão das terras, né, que é basicamente objeto desse trabalho do CEDI, que o Carlos Alberto coordena, é a questão que mais toca ao sentido da sobrevivência das populações indígenas. Do total dessas áreas indígenas, dos territórios, hoje reivindicado pela comunidade indígena, apenas 8% dessas terras, na verdade, estão com sua condição regularizada, estão com sua situação fundiária regularizada, e mesmo assim as garantias, de fato, de que a população indígena terá ocupação efetiva dessas áreas, é uma questão que tem ficado para depois. Nós achamos oportuno estar retomando essa questão, e principalmente num ano de Constituinte, né? Esse é o trecho que eu queria passar para vocês no programa do dia 1º de junho de 1986, no qual o Ailton Krenak já conversa ali com seus convidados acerca de uma questão que está muito urgente no nosso tempo e a gente não discute muito, que é a questão da demarcação, como eu havia mencionado. Então, desde o início do programa, o objetivo era justamente trazer a sociedade, as comunidades de modo geral, para entender algumas demandas dos povos originários e trazer algumas considerações acerca da sua cultura, do seu dia a dia, de modo geral, né, das suas religiosidades, como também o Elidiomar falou. Então, era um programa muito importante na época, que era também na Rádio USP, eu esqueci de falar essa informação. E aqui tem uma foto do Bonner, porque ele foi convidado pelo Ailton Krenak para fazer ali o início, né, a abertura do programa de rádio. E depois, se vocês quiserem, tiverem interesse, procurem o Ailton Krenak falando sobre como foi esse convite, né? Ele meio que esbarrou com o Bonner no corredor da USP e o convidou, assim, de boca mesmo, para fazer o início ali do programa, e o Bonner foi, e o Ailton conta essa história de uma maneira muito curiosa. Para o próximo, a gente tem o Vídeo nas Aldeias, que também é ali do final dos anos 80, né? Meados para o final dos anos 80. Ele é um projeto percussor na área de produção audiovisual indígena no Brasil, e o objetivo do Vídeo nas Aldeias sempre foi apoiar a luta dos povos indígenas. O que é o Vídeo nas Aldeias, né? Ele é um programa de audiovisual que, basicamente, não filma os grupos indígenas. Eles ensinam os grupos indígenas a usarem as câmeras para que eles possam fazer as suas gravações, né, e ter ali as suas histórias contadas através da sua perspectiva. Esse projeto, ele é vencedor de diversos prêmios nacionais e internacionais. Ele tem mais de 70 filmes que já receberam medalhas, menções honrosas, já venceram concursos no Brasil e no exterior. Então, também há diversos indígenas no YouTube, por exemplo, contando seus depoimentos de como foi importante trabalhar com o Vídeo nas Aldeias. Há diversos vídeos também publicados na internet, dos anos 80 para cá. Hoje, né, infelizmente, o Vídeo nas Aldeias não tem produzido mais tanto conteúdo como naquela época, mas esses conteúdos produzidos ainda estão disponíveis na internet, podem ser acessados de maneira gratuita. E, por último, mas não menos importante, eu trouxe a Rádio Iandê, que, como eu mencionei no início,
foi uma criação do Anapuaca Tupinambá com o apoio da Renata Machado, ou Renata Tupinambá. E também tem uma força inspiracional do Denilson Baniwa. Ele foi substituído na função de coordenação pelo Dayara Tucano depois. E essa web rádio, ela ainda está disponível na internet, depois eu posso mandar o link aqui para vocês no chat. E ela foi criada com o propósito de dar visibilidade e ampliar as vozes, as culturas, a educação, o meio ambiente, o combate ao racismo e os direitos humanos indígenas, na retomada de terras e autodemarcação, além da política, economia e cenários impossíveis, como as lutas dos povos indígenas no sentido de trazer aquela produção indígena para as redes sociais e também para a web rádio, né? Então, só para recapitular, eles têm a web rádio, sim, há um site onde eles colocam blogs, onde pode ser ouvida música, depoimento de modo geral. Por um tempo, eles tiveram uma loja também de produtos indígenas, mas, infelizmente, por não ter nenhum subsídio do governo e nenhum apoio de empresas, né, o Anapuaca acabou fechando essa loja, mas a programação persiste e combina músicas tradicionais, entrevistas, debates sobre direitos indígenas, né? Eu até vou mandar no chat aqui o link agora, para vocês darem uma olhada também, mas eu gostaria de partir logo para a nossa atividade prática, que é o seguinte: além do que a gente já viu no rádio, na internet, a gente tem hoje diversas plataformas como o TikTok, o YouTube, o Instagram, podcasts e blogs, onde os povos indígenas estão presentes e produzindo conteúdo, seja conteúdo visual, audiovisual, conteúdo textual. E eu gostaria que vocês pesquisassem, ou que vocês já conhecessem, mas trouxessem aqui alguns exemplos para a gente debater. Por exemplo, quem produz o conteúdo, qual o público-alvo, que práticas culturais ou tradições estão sendo comunicadas e qual é o impacto da percepção cultural dessas produções para a sociedade, na opinião de vocês. Então, se vocês já tiverem algum conhecimento de algum indígena que produz, por exemplo, para o YouTube, ou algum jornalista indígena que tem um blog, seria interessante que a gente trouxesse aqui para discutir, além dos exemplos que eu trouxe, né, da Rádio Yandê, do programa de índio e também do Vídeo nas Aldeias. Tudo bem? Vou deixar as perguntas aqui. Eu acho que em 10 minutinhos daria para vocês fazerem essas pesquisas. Tudo bem para vocês? Enquanto isso, eu posso mandar os links aqui do Rádio Yandê e do Vídeo nas Aldeias. Então tá, então eu vou dar 10 minutinhos para vocês identificarem algum produtor de conteúdo indígena e a gente trazer alguns exemplos para cá, até para a gente ampliar nosso repertório também e trabalhar com esses conteúdos propriamente ditos. Tá certo, Lidiomar. Obrigada. Eu mandei para vocês os 3 links, pessoal, do programa de índio, do Vídeo nas Aldeias e da Rádio Yandê. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a atividade, podem falar aqui comigo, seja no microfone ou no chat. Estou aqui de olho. Gisele, quero fazer uma lembrança de uma iniciativa muito legal lá do meu estado, né? É de 2010, quando ainda estávamos na época dos pontões de cultura,
que o Pontão de Cultura Guaicuru, eles fizeram uma oficina de transferência de saber, né, tecnológico, junto a povos indígenas, que chamava Avá Marandu, os Guarani Convidam, em que eles iam para a aldeia, junto com cineastas, e durante uma semana eles faziam uma oficina de formação, né? E aí era uma oficina tão intensiva, o professor Ivan Molina, ele é um cineasta boliviano, né, que é especializado em fazer essa ação foco midiática, né, junto a grupos populares. Ele fazia assim: durante o dia um grupo filmava, depois dormia, e aí enquanto o outro grupo que dormiu de manhã acordava, eles editavam. Então eram 24 horas de trabalho incessantemente. Assim. É muito interessante. Aí eu vou mandar no chat aqui para quem quiser ver, claro, gravado com câmera daquele jeito, né? 2010, enfim. Ninguém pensava em gravar as coisas em HD, mas está aí no YouTube ainda de memória. Show. Obrigada, Adriane. Estava pensando aqui, você acha que é válido a gente abrir um Docs para as pessoas botarem os links ou manda aqui no chat mesmo? Eu estava falando no mudo. Eu falei que acho bom, sim. Abre um Docs, Beleza. que aí deve depois para a gente montar um post de indicações para finalizar a sua Olha, oficina. beleza. Eu vou criar e vou mandar aqui no chat então, pessoal. Estamos aqui ainda, Dad. A gente só está esperando o tempo para vocês colocarem o material. Acho que isso vai falando, Gisele, senão as pessoas vão achar que caiu. Desculpe, gente. Estava aqui criando o documento e já mandei para vocês aí. Mas além do documento, a gente vai discutir aqui, tá bem? O que vocês encontraram, quem é esse produtor ou essa produtora de conteúdo. O documento é só para essas informações não se perderem. Vou roubar seu link aqui então, Abigail, e botar lá. Qual o link? Esse do Ava Marandu que você mandou, eu vou botar lá no documento. Ah, beleza. Se tiver falado muito rápido também, gente, vocês podem me dizer que eu volto um pouquinho, não tem problema nenhum. Ó, colaram ali, Gisele, sobre arte indígena. Acho que aí já mistura duas coisas, né? Que é mídia e arte. Claro que pode ter um encontro, mas arte indígena, inclusive, é um termo que super tensionado. Arte indígena, sei lá. A própria ideia do Eu não arte, entendi né? o final, Adriano, perdão. Arte indígena é o quê?
Tensionado, super tensionado também, porque tem gente que vai defender que é só arte, que se qualifica. O Danilson Baniwa, por exemplo, ele não gosta. Ele fala assim, sim. eu não sou artista indígena, eu sou artista. Uhum. Deixa eu dar uma conferida nesse link aqui. Tem um vídeo interessante nesse Instagram, arte.indígena, né? É um Instagram majoritariamente de postagem Isso. de arte indígena, mesmo, entre aspas, né? Mas tem um vídeo legal aqui na primeira fileira. Já tô- aí entra numa pegada também que são os influencers indígenas, né? Como é que você entende isso, Gisele? Etnomídia, a gente pensa etnomídia, por exemplo, quando pensa no programa de índio, né? E aí pensa depois na Rádio Yandê e essas outras iniciativas que nem eu colei aqui de podcast, é tudo uma estratégia midiática clássica. E aí quando você pensa no influencer, o indígena que começa a ganhar espaço e aí ele mostrando o cotidiano, às vezes também com pautas políticas, isso se enquadra em etnomídia? Eu particularmente entendo que sim, porque, de acordo com as definições que eu trouxe, tanto da Ana Placa, perdão, quanto da Renata, eles entendem que é a produção de um conteúdo a partir do viés indígena, né? Então, se eles estão produzindo esse conteúdo, por exemplo, como você falou, né, mostrando os seus cotidianos, trazendo afirmações sobre povos indígenas e naquele grupo, naquela comunidade específica, eu entendo que é uma vertente da etnomídia, a produção desses conteúdos para essas plataformas. É claro que com outras características, né? Mas por isso mesmo eu coloquei aqui também essa questão do TikTok e do Instagram, para a gente ver outras produções de conteúdo indígena nas redes sociais, de modo geral, né? Porque tanto o programa de índio, por exemplo, quanto o Vídeo nas Aldeias, eles são iniciativas um pouco mais antigas, vamos dizer assim, né? Mais tradicionais, dos anos 80. Agora a gente tem outras formas de produção de conteúdo. E também tem toda a ver com a questão do ativismo digital. Então, realmente, claro que tem a ver com a questão algorítmica. Enfim, são outras questões, né, outras características, mas eu entendo que é uma vertente da etnomídia, sim. Legal. E até quando, como falou o Anderson Alvaz, né, nossa última mesa da FolkCon, ele falou, a Júnia mencionou que é uma mesa com 3 pessoas pretas encerrando o evento, né, e que ela ficava feliz com isso, e 3 pessoas pretas que estavam lá para falar de cultura, não era para falar de racismo, ou racismo na cultura, alguma coisa assim. Aí o Anderson trouxe essa ideia, ele falou assim, isso é muito importante, porque o fato de sermos 3 pessoas pretas aqui, já a questão racial já está atravessando tudo aquilo que a gente falar. Então, eu não preciso ser pautado para falar disso, porque esse já é o ponto de vista, né? Então, não necessariamente você não precisaria ter um ponto de vista político demarcado, né, na produção etnomidiática. Só o fato de existir e circular essa informação poderia já fazer parte desse circuito. Exato. Deu nosso tempo. Vamos lá, vamos conferir. Pessoal, como a gente falou, né, eu pedi para que vocês colocassem o link para a gente ter essas informações salvas, porque é bem interessante, mas eu gostaria que vocês contassem para a gente por que vocês identificaram que esse é um conteúdo etnomidiático, quem produz, né, quais práticas culturais estão sendo comunicadas, vocês ficarem à vontade para isso. Pode ser aqui no chat também, não tem problema nenhum. Não deu, obviamente, muito tempo para fazer a pesquisa aprofundada,
Mas eu gostei da questão, e gostei de aprender também que não é um artista indígena, é um artista. Perfeito, isso aí. Mas da produção de arte de povos originários, costuma ser algo muito, eu tenho visto, alvo de pirataria, muita gente faz para emular e acaba lucrando com algo que é muito bonito e naturalmente chama atenção. Eu gostei do link que eu botei, porque aparentemente é feito pelo próprio pessoal, né? São os artistas que estão vendendo os produtos que eles fazem, mas também não pesquisei a fundo para saber se são eles de fato, mas me dá a impressão. E é claro, é uma forma de inserção dentro dessa sociedade de consumo que a gente vive, desse capitalismo, que é toda essa coisa, vira um comércio, e é um comércio de fato, mas é um comércio feito por quem vendido por quem produz, aparentemente. Então, eu achei bem interessante. E eu botei também um vídeo de um canal de cultura indígena pelo mundo inteiro, dá a impressão de ser isso, mas que mostra artistas globais que participam de novela e que são de origem indígena. Também é muito interessante nesse aspecto, porque vai dentro daquela questão da inclusão social, que de fato é. E eu lembrei da fala que uma participante, com muita precisão, disse que se reclama muito, se tem aquela expectativa que os indígenas, ou os diferentes povos indígenas, vivam como selvagens, então eles não podem ter, como o Andreoli colocou, iPhone, não podem ter nada disso. E há muito tempo atrás, eu lembro, quando o Zico jogava no Flamengo ainda, então eu sou muito fã de Zico, ele fez uma propaganda da marca Silze, acho que é uma marca de roupas extinta, e era rival da Adidas. Pouco tempo depois, em um jornal, possivelmente o Globo, alguma coisa assim, tinha uma foto de uma população indígena, e um dos indígenas estava com short Silze. E aí foi um negócio, todo mundo falando, lá, aqui, a palavra, né? Que índio é esse, usando roupa civilizada, short Silze? E, nossa, eu escutei isso muitas vezes. Então, de repente, é legal mostrar a integração também. Participação, e às vezes a gente nem pensa, é tão natural que ninguém olha e fala, isso é um... Assim como a mesa que encerrou era formada por 3 negros, e ninguém prestou atenção nesse aspecto, porque era tão natural, e eles estavam falando de aspectos culturais gerais e importantes. Então, essa naturalização me parece ser um caminho também interessante de se abordar. E aí, quando se fala dos artistas, não são artistas indígenas na Rede Globo, na novela, são artistas, são atores, atrizes. Eu gostei muito desse aspecto. Ótimo, obrigada, Edilmar. A sua fala me trouxe 2 tópicos aqui também para trazer de exemplo, né? Primeiro, a produção de conteúdo da Wina Ticuna. Estou mandando o link aí do Instagram dela para vocês. Ela se intitula como estilista, mas ela também é influencer, ela é cantora, ela é nutricionista, a mulher faz tudo um pouco. E aí, quando a gente discute essa questão da arte indígena, que a gente já estava mencionando antes, ela, por exemplo, por ser estilista, ela posta vários conteúdos referentes à produção dela, né? Mas ela também cria muitos conteúdos que são variados. Então, por exemplo, as pessoas mandam para ela nas caixinhas de perguntas do Instagram, as pessoas podem pedir, por exemplo, dicas de como controlar a dor na cólica, né? Tensão pré-menstrual, coisas nesse sentido. Então, ela cria muito conteúdo com relação à erva medicinal, por exemplo. Da última vez, eu estava vendo um vídeo dela explicando por que no povo de Cuna se evita comer carne. E aí, voltando para aquela questão de que cada comunidade é uma comunidade indígena, né? Cada grupo tem suas referências, etc. Mas ela explica ali, nos seus conteúdos de modo geral, coisas do tipo... Eu posso até compartilhar aqui, que eu estou vendo o Instagram dela agora. O que vocês usam para ajudar na queda de cabelo, né? Meu bebê chora tanto, o que a gente faz para
deixar a criança mais calma, remédio para pneumonia, mas ela também posta outras coisas, como a presença dela no Rio Innovation Week, alimentação da família dela, coisas sobre o próprio artesanato indígena. Então, ela tem muita produção de conteúdo que é variada, para além dessa questão da arte, né, que a gente estava discutindo aqui. Sabe uma coisa que é interessante também, acho que as pessoas também precisam dar uma tentada, né? É que, por exemplo, quando você vai pensar, agora, talvez eu bagunce um pouco sua oficina aqui, mas tipo, por exemplo, literatura indígena, né? Que aí as pessoas, elas vão entender a literatura indígena, às vezes, como um relato, ou como um registro, né? E não conseguem perceber que ele tem direito, ele pode simplesmente fazer uma produção ficcional, ou seja, você pega o Yaguari Yamá, ele está criando coisas, ele não está falando a partir do ponto de vista dele, né, e da sua etnia, lógico, que são do livro dele, né, e as pessoas às vezes não conseguem distinguir o que é ficção e o que é registro. Aí vão falar assim, porque tem desse negócio aqui do imaginário dos povos não sei o quê, e na verdade não tem, né? É a ficção que o cara escreveu e a pessoa projeta que tudo que é indígena, então, tem a ver necessariamente com um registro ali das suas encantarias. Exatamente. Outra coisa que eu tinha lembrado também com a fala dele de Omar foi com relação ao uso do short que ele mencionou, porque, como eu disse, né, na semana passada veio essa notícia de que os grupos dos povos indígenas tinham aumentado, as pessoas que se auto-identificam como indígena também. E aí eu vi, se eu não me engano, foi o Instagram do G1 que publicou a notícia, e aí eu fui olhar os comentários, né? Pra quê? Aquilo acabou com o meu dia, as pessoas falando coisas absurdas, falando que, claro, que é por isso que tem muita gente se identificando com indígena, porque assim a FUNAI dá iPhone para eles, a FUNAI vai dar carro. Tem um influenciador indígena, inclusive, que o arroba dele é o da aldeia, agora não vou lembrar o nome dele. Mas ele usa esses comentários para produzir conteúdo, inclusive. Porque ele responde a essas pessoas de uma maneira super irônica. Eu acho que a Viviane estava nesse dia, né, Viviane? Eu falei também na minha apresentação sobre esse cara. Até comentei que eu não acompanho muito a produção de conteúdo dele, mas eu já vi várias vezes ele respondendo a esses comentários, falando, sim, foi a FUNAI que me deu só esse mês 40 mil de salário. Porque as pessoas falam coisas tão absurdas que só resta mesmo você fazer esse tipo de conteúdo, não sei se bem-humorado, irônico, mas ele já deu diversas entrevistas falando que é assim que ele tem visualização, então é assim que ele vai responder, que ele vai produzir conteúdo mesmo. Que são grandes absurdos, né? Mas ele acaba utilizando esses comentários ali para fazer suas gravações também. Mas alguém quer compartilhar o que encontrou aí sobre produção de conteúdo étnico-midiático? É verdade. Falar bobagem não é mais vergonhoso. Acho que tem uma pergunta ali que você colocou que a gente acabou não respondendo, né? Que é o público-alvo. Tem produções que são feitas com o público-alvo que é para a própria comunidade, né? Próprios indígenas, e tem outros que são para fora. Então, isso é legal perceber também, né? Então, por exemplo, quando você tem os podcasts da Rede Wairu, por exemplo, como a Rádio Sumaúma, né? Que é a parceria que eles fazem com a Sumaúma, que é para comentar notícias que têm indígenas, né? Então, isso, às vezes, é para manter aquele grupo informado sobre o que está acontecendo, né? Manter o grupo informado sobre a pauta. Mas tem outros que têm esse objetivo, como você comentou desse influencer aí, né? Que é mais falar para fora, para falar para as pessoas, para sensibilizar as pessoas sobre esses comentários irrefletidos, né? Exato. Eu falaria outro aqui também em relação a isso, mas eu queria saber se tem mais alguém que quer comentar. Quer dar um exemplo? Tem mais 3 Instagrams aqui, né? Perfis de Instagram. Podcasts. Eu que botei alguns aí. Tá. Então, eu vou falar de outro também que eu lembro, que é o Christian Wariu. Ele é um comunicador chavante,
ele produz conteúdo para o YouTube, principalmente, mas alguns dos conteúdos vão para o TikTok dele também, para o Instagram, respectivamente. Mas a presença dele inicial era no YouTube com vídeos relativamente longos, né? Mais de 1 minuto, vamos dizer assim. Então, longos, vocês sabem por quê, né? A gente realmente tem discutido diversas vezes sobre essa questão da atenção e etc. Então, alguns vídeos dele são longos no sentido de ter 8 a 10 minutos, outros são mais curtinhos, mas o conteúdo do Christian Wariu, ele é originalmente pedagógico, no sentido de que ele vai trazer ali discussões para ensinar mesmo. Então, por exemplo, quando eu pergunto qual é o público-alvo, nesse caso do Christian Wariu, ele pode ser muito bem grupos da escola mesmo, Fundamental 2, Ensino Médio, perdão, porque nesses vídeos ele vai trazer informações sobre o cotidiano daquele grupo. Ele explica em um dos vídeos, que é um vídeo que eu particularmente acho muito interessante, sobre essa mudança do nome de Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas, né? E por que isso é importante. Então, ele tem um caráter estritamente pedagógico ali quando ele faz essas produções para o YouTube. Posso mandar o link aqui também para vocês. Ele também está no TikTok, né, como eu falei, mas o YouTube dele tem muitos vídeos interessantes. Prontinho, tá aí no chat também. Alguém tem alguma dúvida, então, algum comentário? Ou gostaria de trazer realmente o perfil escolhido para debate? Acho que a gente pode pensar, por exemplo, assim, como é que você... iniciativas que não têm, por exemplo, imagine que eu tenho a apresentação de um indígena, mas a direção e concepção do programa não é. Como é que você entende esse fenômeno? Isso é etnomídia ou isso é a participação, é só uma participação, assim, é só um braço, né, por assim dizer? Botei o microfone aqui só um minutinho, por causa do movimento na rua. Na verdade, eu entendo como uma participação, né? Justamente pelas mesmas definições que eu trouxe antes, da Ana Poá e da Renata Trinubá, de que a etnomídia é a produção de conteúdo e a mídia na mão dos povos indígenas, né? O Ana Poá fala isso. Então, eu vejo mais como uma participação, porque a ideia da etnomídia é justamente, talvez, da idealização até a produção, até o produto final ali, dos povos originários. Então, a direção ou outras coisas ali feitas por não indígenas, na minha concepção, não configuraria como etnomídia, não. Legal. Uma pergunta. Existe algum podcast, algum blog, alguma etnomídia, de modo geral, relacionada ou que trate do assunto da questão da aldeia Maracanã? Porque a aldeia Maracanã ela faz parte do cenário carioca e dezenas de milhares de pessoas passam por ali diariamente e a maioria nem se dá conta do que acontece e passou a se dar conta agora quando o governo do estado meio que apontou a possibilidade de colocar à venda o Maracanã, e aí se descobriu que a aldeia Maracanã faz parte do complexo, ou seja, ela não é nem da propriedade dos que habitam nela, então é um território oficial do governo, então nem a posse da terra o pessoal tem. E eu não sei se isso está sendo trabalhado, se existe alguma mídia que aborde essa questão, até para saber o pensamento da galera que está lá. Vocês têm alguma indicação com relação a isso? Boa pergunta. Andrioli conhece?
Porque, na verdade, eu acompanho a Aldeia Maracanã pelo Instagram, mas eu estou até procurando aqui agora para mandar o link e não estou encontrando. Não conheço também, Gisele. Acho que, Deixa eu inclusive, aí ver. fica um tema aí para você trabalhar, hein? Lançar Pois pelo é. Lunar. Não, é verdade, boa pergunta, Ivan, porque eu realmente estava acompanhando as notícias por lá. Ah, achei agora, ó, Associação Indígena Aldeia Maracanã. E aí a gente só tem isso mesmo, infelizmente. A última postagem, inclusive, foi no dia 7 de maio. Porque, na verdade, eu conheço a Marise Guarani, não sei se vocês já ouviram falar dela. A Marise é uma ativista e ela foi líder ali, responsável pela Aldeia Maracanã um tempo. Mas ela teve algumas questões ali, alguns problemas com o grupo no qual ela estava envolvida, e ela acabou se afastando da produção da Aldeia Maracanã, das coisas da Aldeia Maracanã, né, do que acontecia ali diariamente. Depois disso, infelizmente, eu realmente não acompanhei mais, não sei dizer, mas eu vou procurar aqui para vocês, porque não temos mesmo podcasts ou canais no YouTube, nada disso. Apenas eu só consegui acompanhar as notícias pelo Instagram deles, mas que também está meio que abandonado, vamos dizer assim. Não tem tido postagem. E vocês que são de outros estados aí, não tem nenhuma contribuição local, né, a dar para gente? Interessante, pessoal. Olha, eu mandei aí para vocês o link do Instagram deles, da Aldeia Maracanã. E aí, se vocês clicarem no link que está na bio, vocês conseguem acessar o site e também um baixo assinado, perdão, o Aldeia Fica, tá? Então, tem algumas produções, sim. Eu realmente só não estava achando o perfil certo. Mas tem algumas coisas ali para a gente acompanhar as notícias da Aldeia Maracanã. Só que é isso também, né? Quando a gente fala de questão algorítmica, e aí eu acho que eu comentei isso também na mesa lá com a Viviane, com outros colegas que estavam apresentando o trabalho, é claro que esses conteúdos não vão chegar para a gente sempre. Então, é uma questão mesmo para a gente ficar de olho. Por exemplo, eu sigo esse mesmo perfil da Aldeia Maracanã que eu mandei para vocês, e realmente eu estava há um tempo sem ver as postagens deles. Então, eu nem sabia que eles estavam ainda produzindo conteúdo para esse perfil em específico. Então, é uma coisa para a gente prestar atenção também, né? Quando a gente fala desses conteúdos, dessas produções no TikTok, por exemplo, é claro que na minha For You, né, na página lá do TikTok, aparece direto, porque eu estou sempre acompanhando e sempre assistindo esses vídeos desses influencers indígenas, né, desses produtores de conteúdo. Mas para as pessoas que não têm essa prática de assistir esse tipo de vídeo, é claro que ele vai aparecer menos. Então, é uma questão também de algoritmo, da estrutura da plataforma. E aqui no Instagram não foi diferente. Mais alguma questão, gente? Alguma contribuição? Acho que não vamos ter, Gisele. Podemos prosseguir. Você tem mais alguma coisa aí para gente? Na verdade, só as referências que eu trouxe, né? A Renata Tupinambá, ela ainda está produzindo conteúdo também. Já mandei os links para vocês do programa de índio, da Rádio Iandê. Eu acho que vale muito a pena vocês conferirem. Tem muitas informações e muitos conteúdos lá. Eu acho que é isso.
se vocês tiverem umas perguntas, sugestões, comentários, a ideia era de a gente debater um pouquinho. Mas se não, tudo bem também. Eu também não sei se tem, mas a gente está vivendo aí o momento da COP lá em Belém, e eu não sei se está tendo alguma produção também midiática relacionada produzida pelos povos originários, porque o que eu tenho visto em termos de notícias esparsas é que está rolando meio que um apagamento, né? E que a participação não só dos grupos indígenas, mas também da própria população em si, de Belém, está muito limitada. Então, até artistas têm reclamado, né, que o espaço está pequeno, e eu não sei se tem também produção midiática com a visão do pessoal que está atingido, assim como com a questão da exploração agora da foz do Rio Amazonas, que foi liberada, que também imagino que seja um motivo de preocupação gigantesco para populações ali dos arredores e até para conservacionistas, de um modo geral. Imagino que seria um momento bacana de ter produções para ter meio que o grito de uma situação que se anuncia complicada. Sim, O você que tem eu total sei, razão. antes da Gisele explicar a minha pouquinha, né? O que eu sei é que, por exemplo, o Maikson Serrão do Pavulagem é um dos que ele tinha um contrato para ir fazer alguma coisa na COP desde o ano passado, só que aí entrou o Trump, né, um patrocinador gringo, e aí tesourou tudo, todas as iniciativas assim de meio ambiente, não sei o quê, então o patrocinador deu para trás. Aí o Maikson estava indo para a COP ainda sem apoio, ele só tinha um convite para ficar em barco, né, mas sem receber, e aí ele estava indo ainda para fechar alguma coisa por lá. Então, mas é um dos que eu conheço, né, de casos. E você, Gisele? Não, na verdade, eu ia dizer só que o Elidiomar está certo no comentário que ele fez, e que, na verdade, eu também não tenho acompanhado muito isso, porque não tenho visto essa cobertura em específico da COP30, né? Mas que a mídia indígena, muito provavelmente, se não criou, vai criar conteúdo. Então, mandei aqui um link também para vocês, que é justamente uma rede de comunicação indígena que já tem 10 anos também, eles estão presentes na internet de uma maneira muito forte. Então, se eles não fizeram ainda, provavelmente eles ainda vão cobrir com notícias específicas lá. Mas eu também queria ler o comentário da Daisy, que ela diz que mesmo na festa ou show que aconteceu há cerca de 15 dias, a mídia sentiu esse esvaziamento. Que show, Daisy, que eu não acho que eu me perdi nessa. Não foi aquele que teve a Mariah, não, né? Mariah Carey? Foi em Belém? Era esse, Daisy, que você estava mencionando? Exato. Aquilo ali eu não entendi muita coisa, não, gente. Se vocês quiserem me explicar também, porque o show que ela fez foi no meio do Rio, né? Não entendi muito o que aconteceu ali. O público era bem restrito, né? Era mais para transmissão do que para os locais. Sim. Então, quem estava nos barcos, nas embarcações, conseguiu acompanhar alguma coisa, mas não foi feito para quem é dali, foi feito para quem não estava ali assistir. Foi bem, bem bizarro, assim. Pois é. Obrigada, Viviane. A Fá de Belém reclamou da falta de participação de artistas locais. Feito para o estrangeiro ver mesmo. É isso aí. Bom, a gente pode também depois, né, por exemplo, na Folk vinha um rapaz que ia apresentar sobre a Rádio Yandê, mas acabou por falta de apoio universitário, ele não conseguiu vir da UFPA. Então, um exercício legal depois a gente fazer também é ver o que é sobre etnomídia já saiu usando folk, né, usando a folk comunicação. Especialmente, a gente, se não me engano, a gente já teve um dossiê na RIF, né, Revista Internacional de Folk Comunicação, só sobre mídia indígena. Tivemos também sobre
foco comunicação e antirracismo, né? Então é onde vai congregar essas duas grandes pautas raciais com estratégia de comunicação de resistência popular. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer, deem uma procuradinha que com certeza vai ter algum material aí legal para vocês conferirem. Sim. Eu posso só fazer mais 2 contribuições? Claro. Primeiro, é sobre... A Deise falou sobre a questão do show, né? E eu lembrei também de uma outra indígena que vale a pena, que é uma pessoa indígena, uma produtora de conteúdo também, mas ela é uma rapper indígena, e aí acho que no início a gente falou sobre a questão dos indígenas em contexto urbano, né? Esse é um assunto também que ainda não está, não sei se claro para as pessoas, mas com essa questão toda de indígena usar iPhone, indígena usar jeans, as pessoas ainda não entendem bem se a pessoa é indígena e mora na cidade, na cabeça das pessoas não faz sentido, né? Elas ficam reproduzindo esse estereótipo de que indígena tem que estar na floresta ou numa oca, vamos botar entre aspas também, porque também, né, pelo amor de Deus, não dá para usar essa palavra mais. Mas, assim, a Caí Guajajara, ela já se apresentou no Rio Innovation Week, no Rock in Rio, perdão, e nesse último festival que teve essa semana, o Global Citizen Festival. Então, a presença dos indígenas nesses locais é uma presença de resistência, e a etnomídia tem a ver com isso também, né? De você estar reproduzindo, através da sua perspectiva, a sua história, para que as pessoas entendam de que é possível você ser um indígena, você ter diversas profissões, diversos contatos, diversas ideias. Então, acho que o perfil da Caia também é interessante para vocês seguirem. Posso mandar aqui para vocês. E tem uma matéria em especial da Rádio Yandê, que eu acho interessante vocês darem uma lida depois. Claro que todo o site é um site muito rico, tem diversas produções, muitas notícias. O Anapuaca produz muito, né? Mas a equipe dele foi aumentando. E a gente tem essa matéria aqui, que fala da voz feminina na história da comunicação indígena, que foi de setembro desse ano. Então, uma matéria muito interessante para a gente pensar também o papel feminino nessas produções. Tem alguns exemplos, né? Quando o Andrioli fala, por exemplo, da literatura indígena, ele menciona que é a Eliane Potiguara. Temos a Ângela Papiani, que é uma jornalista, a Elaíse Farias, que também é uma jornalista, né? Especialista na produção de reportagens socioambientais. Então, assim, essa matéria é muito interessante para vocês darem uma lida e verem que outros tipos de produções de conteúdo indígena estão sendo feitos aí para a gente ampliar nosso conteúdo mesmo e a nossa percepção sobre a questão etnomidiática. Deise diz que não estuda especificamente o tema, mas se interessa pelo assunto, parabeniza pelos estudos no campo necessário e diz que tem que sair por causa do trabalho. Deise, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelas trocas. Espero que eu possa ter trazido alguma informaçãozinha para a gente pensar e a gente ampliar nosso repertório mesmo. Obrigado, Gisele, pela disponibilidade de fazer esse reagendamento aqui de última hora, né? Para a gente manter o espírito do evento. E fechamos, então, assim, a nossa Ressaca FolkCon 2025. Uma semana quase de atividades. Muito obrigado, queridos. Um prazer. Obrigada, pessoal. Obrigada, Violi, pelo convite. Foi muito bom, gente. Espero que a gente se encontre outras vezes em outras FolkCons por aí. É isso aí. Próximas, Bahia, Ilhéus, hein? Se der tudo certo. Vamos lá. Beijo, Gisele, pessoal. bom te ver de novo, tá? Parabéns Prazer, mais uma Vivi. vez pelo trabalho, é incrível, eu estou muito interessada, é isso também, né, que a Deise trouxe, não é o meu campo de pesquisa, mas como eu trabalho com diversidade, me interessa muito, e abre um horizonte, assim, incrível. Parabéns, siga na sua pesquisa, siga fazendo o que você faz, siga com essa didática, com essa paciência que você tem, porque é muito importante para quem não tem o conhecimento que você tem, conseguir compreender e não se sentir, assim, muito estranho, muito absorto do que você está falando. Então, parabéns, 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 professor, pelo convite a Gisele, porque ela tem muito a contribuir com a pesquisa dela para a gente. Para. Obrigada, Viviane, foi um prazer. Parando a gravação, pessoal.